No Brasil, cerca de 15% da população tem dislexia, um transtorno que dificulta o processo de aprendizagem. E para tentar equilibrar a disputa por uma vaga na universidade, esses estudantes têm um tratamento diferenciado. Na prova do Enem, por exemplo, eles contam com 1 hora a mais do que os outros alunos. Para ter direito a esse tempo extra, o edital exigia a comprovação do transtorno por meio de um laudo. Mas alguns candidatos de São Paulo foram desclassificados do exame, mesmo depois de apresentar o documento. Os detalhes na reportagem de Letícia Lagoa. Gabriel tem 8 anos, está no 3º ano do ensino fundamental, mas ainda lê com dificuldade. Eu era uma menina. Do ano passado, ele foi diagnosticado com dislexia, um transtorno genético e hereditário que dificulta o processo de aprendizagem. Ele ia para a escola, aprendia direitinho junto com os amigos, mas para ler ele não conseguia. E na escola mesmo eles me indicaram a estar passando na ABD para saber se ele teria a dislexia. Os primeiros sintomas são percebidos na idade escolar, quando a criança começa a confundir as letras. E ter o acompanhamento de psicólogos e fonoaudiólogos é fundamental para estimular os estudos. Então ele troca a letra, ele inverte, por exemplo, prato, em vez de escrever prato, ele escreve parto. Ou ele omite o R, escreve pato. Ele junta palavras, né? Por exemplo, de repente, ele não percebe que é de repente. Inverte letras. E na leitura também eles vão ter muita dificuldade. Gabriel faz parte dos 17% da população mundial que tem o distúrbio. Solange sabe da dificuldade do filho nessa fase e se preocupa com o futuro dele. Imagina, você não saber ler nem escrever e ter que fazer uma prova. Você ficar olhando aquilo. Você tem que esperar a professora vir para ler uma prova para você. É difícil, é uma dificuldade mesmo. Então a gente fica com o coração partido. Parece que a prova é nossa, assim. A dislexia não tem cura, mas a criança consegue estudar. Só que é importante dar uma atenção especial até a idade adulta. No Exame Nacional do Ensino Médio, por exemplo, o candidato ganha mais tempo em sala de aula para fazer a prova. Tanto que o INEP, Instituto Nacional de Ensinos e Pesquisas, passou a exigir laudos para comprovar o problema e, assim, oferecer o atendimento diferenciado. No último Enem, mais de 50 mil candidatos pediram um atendimento especial, entre eles portadores de dislexia. No dia da prova, eles foram colocados numa sala específica e ganharam 1 hora a mais para fazer o exame. Mas o que alguns não esperavam era a desclassificação antes mesmo do resultado oficial. Um dos candidatos, que não quis gravar entrevista, só descobriu que não havia sido aprovado quando tentou se inscrever no Sistema de Seleção Unificada, o SISU, programa que permite a matrícula em universidades, de acordo com a nota do Enem. Segundo o advogado da Associação Brasileira de Dislexia, o estudante não conseguiu se classificar porque o laudo que comprova o transtorno não foi reconhecido pelo INEP, o órgão responsável pelo exame. Desde o início eles apresentaram uma tabela, onde que em 2012 tinham 992 inscritos pedindo atendimento de dislexia e agora em 2015 mais de 2.100 alguma coisa inscritos. Quer dizer, o aumento foi grande, mas isso de certa forma não justifica o fato de glosar certos laudos. Diante dos laudos recusados, os alunos que se sentiram prejudicados recorreram à justiça. Essa juíza foi a responsável pelo caso do jovem que pediu para não perder o prazo de inscrição do SISU. A pessoa completamente surpreendida, ela não foi intimada, ela fez a prova com tempo adicional, ela não foi intimada sobre nada de errado durante todo o processo seletivo e aí na hora que ela vai escolher a vaga, ela descobre que ela foi eliminada. Ela ressalta ainda que, além das garantias previstas em lei, o edital não especificava qual tipo de documento deveria ser apresentado. A adesão foi favorável ao estudante, levando em consideração não somente todas as garantias constitucionais de acesso aos deficientes, também levando em consideração o Estatuto Nacional dos Deficientes, que foi aprovado em 2015, e levando em consideração a própria conduta do Enem, que
inicialmente considerou válidos os documentos dele, concedendo tempo adicional. É importante também ressaltar que no edital não fazia referência que documento seria considerado válido. O INEP recorreu. A alegação é de que alunos estariam sendo orientados por cursinhos a conseguirem laudos falsos para ganhar os 60 minutos adicionais na prova. Mas o Tribunal Regional Federal da Terceira Região confirmou a decisão de primeira instância favorável ao estudante que teve acesso às notas. Eu acho uma decisão correta, porque se o órgão aceita na inscrição, ele tem que aceitar também ao final. Claro que nada impede que se revise alguma situação, mas cabe daí, nesse caso, ao Enem, ao INEP, comprovarem que existe alguma irregularidade. Caso não haja, tem que ser considerado para a validação da nota. A mãe de Gabriel já se prepara para enfrentar situações como essa e acredita na força de vontade do filho para superar a dificuldade na escola e na vida. Ele sabe da dificuldade dele, então ele quer evoluir, ele quer aprender. Então não é assim, eu tenho preguiça. Não, ele não tem preguiça. Ele sabe que ele precisa um pouco mais de tempo, mas ele vai conseguir. Ele vai fluir bem, vai ler, vai escrever. Sua mãe, para brincar. Muito bem.